Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, muita paz, saúde e prosperidade para você. Iniciando mais uma semana com as nossas pérolas de sabedoria e, é claro, iniciando também aqui pelo rádio, pelas plataformas digitais, o nosso mês de outubro. E já quero profetizar que você tenha um mês muito abençoado. Que a bênção de Deus esteja sobre você, que você tenha a sabedoria do alto para tomar as suas decisões, para gerenciar o seu tempo, gerenciar e governar as suas finanças, que a bênção da abundância esteja sobre você. Essa semana vamos estar conversando alguns assuntos importantes e vamos focar parte desse assunto para os casais. Vai ser muito importante o que vamos falar aqui. E falando em casais, não estarei aqui sozinho para falar de casais. Eu sou o pastor Edson Nogueira e comigo aqui a minha querida esposa, pastora Eva. Estamos aqui com vocês. Para quem não conhece a gente, somos casados há mais de 33 anos de casamento. Então a gente tem um pouco de experiência para passar para você que quer aprender com a gente, tá certo? Fique com a gente, porque vamos toda essa semana estar com vocês aqui. No final sempre a gente vai estar orando por vocês e com vocês. E vou fazer um pedido para você que ouve essa ministração pelo nosso podcast, através das plataformas digitais, ou também pelo nosso canal no YouTube, que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas que estão precisando de ouvir essa palavra amiga para abençoá-las também, tá certo? Pastor Eva, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, Pastor Edson e amados queridos. Bom dia a você que já faz parte aí desse grande mover profético diário, sendo muito abençoado, muito impactado. Estamos recebendo aí muito retorno, muitas pessoas compartilhando aí como está chegando esta palavra de fé, esperança, amor e prosperidade até os lares, as famílias, casais, empresas e muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil, em outros estados, em outros países também sendo impactados, porque Deus age, Ele opera, Ele transforma, Ele é o mesmo de ontem, de hoje será eternamente. Hoje promete, bênção chegando para nós. Exatamente, e nós vamos conversar com vocês hoje, prezados ouvintes e amigos, e o que nós vamos falar aqui vai servir para todas as pessoas. Evidentemente, é uma abordagem, vamos falar um pouco sobre a questão da nossa, o que a gente anda falando, a nossa língua, nossa conversa, o nosso diálogo, e principalmente no casamento, mas é claro que serve também para todo mundo, evidentemente. Eu vou iniciar, pastor Eva, com um texto bíblico que está escrito no livro de Tiago, capítulo 3, do 1 ao 12, ali fala muito bem sobre o poder que nós temos aqui na nossa boca. Mas eu quero enfatizar aqui o Tiago capítulo 1, o verso 19. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Bom, diante desse texto, nós vamos começar falando sobre a importância de saber semear corretamente nossas palavras. É muito importante isso. Existe a semente, né? Quando você planta uma semente, vai ter depois uma colheita. Geralmente a colheita é muito maior do que a sua semente. Mas nós vamos falar aqui de semear palavras. Palavras têm poder. Aquilo que você fala tem um poder assim impressionante. E no livro de Tiago, se você ler, prezado ouvinte, a gente não vai ler todo o capítulo, mas o capítulo 3, do 1 ao 12, fala justamente do poder da língua, né? Fala ali que o controle da língua é, sem sombra de dúvida, uma das maiores bênçãos para um relacionamento sadio no casamento.
Quem sabe, amigo, amiga, você é casado e você está tendo um problema sério no casamento porque você não está tendo uma fala, uma conversa sadia no seu relacionamento, no seu casamento. Então a gente vai analisar por essa semana aqui algumas palavras, algumas questões da nossa conversa do dia a dia. Por quê? Porque controlar a nossa língua, aquilo que a gente fala, é uma tarefa difícil. Dizer que é fácil não é. Mas é possível melhorar quando queremos melhorar e quando também queremos que a bênção de Deus nos acompanhe. Isso mesmo, e nós entendemos essa palavra, ela é muito forte ao nosso coração, ela é muito forte quando nós entendemos que a direção desta palavra que nos instrui primeiro a ouvir com atenção. Ouvir com atenção, ouvir com entendimento, ouvir com reflexão. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Por quê? Porque o ouvir com atenção, o ouvir com entendimento, o ouvir com reflexão é disciplina, é hábito. Precisamos aprender a ouvir com atenção. É muito impressionante porque quando a gente ouve, uma das situações necessárias para ouvir com atenção é você prestar atenção como a pessoa está se comportando na sua respiração, no seu corpo, nas suas mãos, se as mãos estão frias, se aquele corpo está irado. Você sente a sensação, as emoções daquela pessoa quando você está ouvindo alguém, olhando nos olhos da pessoa. É muito maravilhoso porque nós aprendemos isso com as crianças. Quando ela ouve com entendimento, com atenção e com reflexão dos seus pais, ela pega rapidinho aquela situação, aquele momento, e ela aprende porque a mãe, o mentor, o professor, ele ensina com atenção, e aquela criança ela aprende com atenção. E Deus, ele nos dá essa direção nos relacionamentos também, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos com o cônjuge. É muito maravilhoso, porque quando você tem um diálogo à mesa, quando você tem um diálogo no momento em que você está descansado, aquela pessoa aprende. Mas o que acontece no mundo atual? As pessoas estão aceleradas, ocupadas, elas falam correndo, e muitas vezes não entendemos o que o outro está falando. Por quê? Porque ele não fala com atenção, pastor Edson. Fala muito rápido, naquela velocidade do horário, naquela velocidade do dia, naquele horário que não é o horário certo de resolver aquela situação, aquele problema familiar que está acontecendo. Então tudo tem a hora certa, o momento certo, a direção correta, o tempo certo de falar, porque há tempo para todas as coisas. Tempo de falar e tempo de ficar calado. Estava observando aqui no livro de Tiago, né, que ele fala justamente, ele faz um comparativo aqui, ele usa a figura aqui do cavalo e também do navio. Do cavalo, ele diz assim que o cavalo, o pessoal coloca freios na boca do cavalo para ter o controle do corpo daquele animal. E no caso aqui do navio, ele fala de um minúsculo leme, né, que faz todo o controle daquela embarcação. Assim ele compara, agora sim nós vamos destacar aqui um pouco desse texto bíblico, para que o ouvinte possa compreender, justamente sobre a língua, a nossa língua, que é um pequeno membro tão pequenininho, mas que ele pode incendiar uma casa. Olha o que ele diz aqui: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde queira o timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão bosque
um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada em nossos membros. Ela contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Eu vou parar aqui, o texto é longo, mas é interessante esse texto aqui. Isso aqui é um retrato da nossa língua, daquilo que nós falamos. E observando aqui, a gente percebe que controlar a língua, aquilo que a gente fala, é difícil, mas não é impossível. Então, por isso, a questão do nosso temperamento, né? A questão também da nossa conversa. Eu sempre digo o seguinte: quando no casal, principalmente, quando você vê que levanta a poeira, tá uma coisa assim, um assunto que não estão se entendendo, talvez é melhor ficar em silêncio, abaixar a poeira e retomar a conversa depois, porque senão começa ali um apedrejamento de palavras, né? O marido fala uma coisa, aí vem a raiva, vem uma discussão, a esposa retruca dali, daqui. Então, o que acontece? Depois todo mundo fica machucado, ferido, e isso de fato machuca. Às vezes palavras ditas na hora errada e dependendo do tom da voz, né, pode machucar uma pessoa e às vezes dói mais talvez do que uma grosseria física, que também não é legal, evidentemente, né? Mas palavras machucam, palavras edificam, mas palavras mal colocadas podem ser também uma destruição, inclusive no casamento. Por isso é muito importante entender onde você fala e com quem você fala. Porque a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. O relacionamento, quando os dois estão irados, quando os dois estão preocupados, não é momento dessa comunicação incorreta. Por isso os consultórios estão cheios de pacientes. Ali tem profissionais especialistas, especializados para destravar uma situação. Ou presencial ou online, você precisa procurar a pessoa correta para desabafar o seu problema. Se aquele caso que você está vivendo, aquele conflito que você está vivendo, você não está conseguindo gerenciar esse conflito com você mesmo. A Bíblia diz: entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o seu Deus em secreto, que vai te ouvir. Depois ele te honra publicamente. Então, o problema que nós estamos vivendo muitas vezes não é com o outro, é com você mesmo. É aquela situação que você não estava conseguindo resolver. É impressionante que essa semana eu atendi uma pessoa e ele disse assim: eu estava vivendo uma vida muito complicada e parei com a minha faculdade. E eu disse: nossa, mas estava no final, você já ia fazer o estágio e já ia concluir aquela etapa tão difícil que você chegou quase no final e não concluiu. Aí eu disse para essa pessoa: por quê? Porque ele trancou aquela matrícula. Porque no momento em que ele fez aquela matéria, ele só reprovava naquela matéria, ele estava vivendo um conflito com a esposa, um conflito com o filho, um conflito familiar. Então ele não conseguia absorver aquela matéria e fazia de novo e reprovava de novo. Então, enquanto ele não resolveu aquele conflito, ele não resolveu aquela prova e aquela matéria que ele tinha que concluir. Era isso que eu estava dizendo para ele. Agora você já resolveu aquela situação, você está em outro momento da sua vida, a sua vida está leve e você consegue absorver aquela matéria que você tem que aprender para executar lá na frente, na sua vida. E foi aí que ele entendeu: puxa vida, era isso mesmo. Então eu posso reiniciar essa etapa, né, que ele fechou, e reiniciar na sua vida e concluir aquele curso que ele tinha iniciado lá atrás. Então, quando nós estamos vivendo em um conflito, nós não conseguimos resolver muitas situações da nossa vida. Por isso a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta bater parede, bater porta, judiar dos animais, das crianças, de quem está à volta. É necessário entender por que eu estou vivendo esse momento e por que eu não quero resolver essa situação. Eu tenho que querer, e eu tenho que admitir, e eu tenho que procurar ajuda. Olha como é lindo. Quando eu quero, quando eu admito, eu procuro ajuda e eu consigo, porque alguém vai me ajudar a entender, porque eu não estou entendendo nada. E é tão lindo porque Deus te honra publicamente quando você entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto. Ele vai fazer, sabe o quê? Te conectar com pessoas que vão te ajudar também. Então essa conexão espiritual, essa conexão de Deus através do Espírito Santo é muito forte, pastor Edson. Amém, verdade. Nós vamos orar agora, mas amanhã nós vamos continuar com esse episódio falando sobre palavras, sobre o poder da língua. Continue com a gente e não perca nenhum episódio dessa série
abençoando a sua vida, abençoando o seu relacionamento. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, queremos te agradecer. Estamos iniciando a partir de agora uma nova semana, um novo mês também. Pedimos que a tua graça, favor e bondade seja sobre nós e sobre todos que nos ouvem, Pai. Abençoa cada casal, cada família, para que todos tenham paz e harmonia e tenham um controle, tenham um equilíbrio para ter um bom diálogo saudável sem ferir o próximo. Ajuda todos nós, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós concordamos com esta oração nesse momento tão importante onde nós nos dedicamos para entender a nós mesmos. Pai, nos ajude a ter equilíbrio, domínio próprio para gerenciar conflitos familiares e profissionais. Pai, ajude as nossas crianças que estão nos lares, nas famílias, observando seus pais e muitas vezes não entendem e adoecem, Pai. Por isso nós te pedimos agora que haja unidade neste lar, nesta casa, nesta família, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.